hoje nós vamos continuar esse conteúdo e hoje nós vamos falar sobre as características dos seres vivos. Lembra que eu falei que é muito difícil a gente definir o que é um ser vivo, mas embora a gente não tenha aquela definição completa, mas nós temos algumas características que nos fazem compreender o que é um ser vivo e o que não é vivo, não é isso? E nós vamos começar falando da primeira característica essencial e principal que caracteriza um ser vivo, que é a célula. Todo ser vivo é formado por célula. Se não é formado por célula, não é um ser, não é vivo. E o que é a célula? A célula é a unidade fundamental de um ser vivo. Se o corpo de um ser vivo fosse dividido, chegaria a essa unidade fundamental, que é a célula. E como vocês já viram aí na atividade, nós vamos ter a célula animal, que foi a que vocês desenharam. Nós vamos ter a célula vegetal, que é o que nós vamos aprender hoje. E nós vamos ter a célula bacteriana. E como vocês observam aí, as três têm algumas diferenças. Então, a célula animal, ela tem algumas características que é dela. A célula vegetal, da mesma forma, e a célula bacteriana também. E nós vamos ver essas características. Agora, primeiro, eu preciso compreender que toda célula é formada por três partes básicas, que é a membrana celular. Eu já falei isso na aula passada, então vou só relembrar vocês. O que é a membrana celular? É a membrana que delimita a célula, que separa ela do meio externo. Olha só. Então, essa membrana separa tudo que tem dentro da célula do meio externo. Além da membrana plasmática, nós vamos ter, ó, essa bolinha aqui, que é o núcleo. Ok? E o núcleo é a parte da célula que contém as características dos seres vivos, que está no DNA, que é chamado de ácido desoxirribonucleico. Complicado esse nome, né? Ácido desoxirribonucleico. Mas nós não vamos chamar esse nome, vamos chamar só DNA. E é no DNA que estão as características dos seres vivos, que está presente no núcleo da célula. E vocês observam, meninos, que o núcleo da célula, ele também é delimitado, olha só, por uma membrana, que nós chamamos de membrana nuclear. Por quê, professora? Porque delimita o núcleo. Essa membrana separa o que está dentro do núcleo do que está fora, certo? Então, além do núcleo, nós vamos ter também outra parte importante na célula, que é o citoplasma. Gente, isso eu já havia falado tudo na aula passada, eu estou só relembrando. Então, o citoplasma é essa parte que fica dentro da célula. E no citoplasma estão o que nós chamamos de organelas, eu coloquei aqui algumas, que são estruturas responsáveis por realizar algumas atividades na célula, como a respiração, a digestão, porque vocês sabiam que a célula respira? Para que a célula continue viva, ela precisa respirar. E existe uma organela dentro da célula responsável pela respiração da célula. E além dessas organelas, no citoplasma existe, né, é formado por uma substância gelatinosa que contém água e que está presente nesse interior da célula. Geralmente, gente, eu gosto de pensar na célula como um balão. Quando você pega um balão, que você enche aquele balão de alguma substância gelatinosa, alguma gelatina. Então, é mais ou menos daquele jeito. É como se você pegasse um balão, enchesse de gelatina, fica aquela coisa assim, mole, né? Por causa da gelatina que está dentro. E aí, além da gelatina, tem o núcleo e tem as organelas. E o balão é como se fosse a membrana celular. Ok? Então, vamos lá. Não esqueçam, gente, a célula é formada por
núcleo, membrana celular e citoplasma. As 3 principais partes. As organelas nós vamos estudar mais na frente, não se preocupe. Ok? Bem, professora, e a célula animal? Gente, a célula animal vai ter essas 3 partes. Ela vai ter de azul aqui, olha só, de azul. Ela vai ter o quê? A membrana celular. Aqui também, ó, núcleo. E essa parte de pontinho vermelho é o citoplasma. Então, observem que a célula vegetal também tem as mesmas partes. Só que, além dessas estruturas básicas, a célula vegetal, ela terá outras estruturas que são características só da célula vegetal. Então, não esqueça. Só a célula vegetal vai ter essa parte aqui maior, esse círculo maior, que nós chamamos de vacúolo. Vou colocar o nome aí dentro, gente. Vacúolo. Que em muitas células animais pode até ter, mas é bem pequeno. Na célula vegetal é bem maior. O vacúolo, ele vai tomar praticamente boa parte, né, da célula vegetal. E nesse vacúolo está acumulado algumas substâncias. Além do vacúolo, que é uma característica da célula vegetal, nós vamos ter também a parede celular. Olha, de preto, vocês observaram que... Vocês observam aí que... Vou colocar bem aqui, gente. Parede celular. Vocês observaram que além da membrana, que está em círculo... que eu fiz, né, em azul, além da membrana, eu fiz também eu circulei, né, com a parte preta, do lado da membrana celular, que é a parede celular. Toda célula vegetal é formada também por parede celular, que é uma estrutura também que separa o meio interno do meio externo e que serve também para a proteção da célula. Essa parede celular torna essa célula um pouco mais rígida. Então, a célula vegetal, ela adquire uma estrutura mais definida, mais rígida, exatamente por causa da parede vegetal. E além da parede vegetal, nós vamos ter essa estrutura vermelhinha que eu coloquei aqui, ó, que são os plastos. E qual a importância dos plastos? Nos plastos existe o pigmento verde, que é por onde se realiza a fotossíntese, né? Os cloroplastos, que é por onde a planta faz a fotossíntese, que é um processo extremamente importante nas plantas, lembram? Então, meninos, na célula vegetal, a diferença dela para a célula animal é que, além de ter o núcleo, além de ter a membrana, além de ter o citoplasma, na célula vegetal nós vamos ter a parede celular, o vacúolo e os plastos. Se eu colocar uma questão e na questão eu colocar, gente, essa célula é uma célula que ela tem parede celular e ela tem plasto e ela tem vacúolo, que célula é essa? Ó, eu já sei, só quem tem vacúolo, plastos e parede celular, os 3 juntos, é a célula vegetal, ok? Bem, e a célula bacteriana? O que ela vai ter de diferente, gente? Vamos lá. Olha só. Bem, vocês já observam que ela tem parede celular. Olha, tá aqui de azul. Aliás, membrana celular, tá aqui de azul. Membrana celular. Ela tem também o citoplasma, tá aqui de vermelho. Citoplasma. Gente, mas cadê o núcleo? Olha só. Não tem nenhum círculo definindo o núcleo. Tá aí a diferença, gente. Não é que ela não tenha núcleo, ela tem. O núcleo está aqui, ó. Esse aspiral aqui que eu coloquei é chamado de material genético. A diferença, gente, da célula bacteriana para a célula vegetal e para a célula animal é que esta célula, ela não tem o núcleo definido. Lembra aqui, ó, o núcleo está definido por uma membrana, o núcleo está definido por uma membrana.
Na célula bacteriana, o núcleo não está definido com uma membrana. O núcleo está disperso. O núcleo está espalhado no citoplasma. Essa é a principal diferença. A célula bacteriana não tem núcleo definido. Preste atenção, eu não estou dizendo que não tem núcleo. Ela tem. Só que o núcleo não é definido, delimitado por uma membrana. O núcleo está espalhado, está disperso no citoplasma. Ok? Agora tem outra característica. Vocês observam aqui de preto, olha. Que é isso? Parede celular. Que é externa à parede, à membrana celular. Olha só. A mesma característica que tem na célula vegetal. Então, tanto a célula vegetal como a célula bacteriana tem parede celular. Só que a diferença é que na célula bacteriana o núcleo não está definido. Ok, meninos, mas ela tem núcleo, ok? Só não está delimitado, só não está definido. Então, está aí as 3 células que existem, a célula animal, vegetal e bacteriana, e as principais características dessas células. Outra coisa importante que nós temos que aprender sobre a célula é que os animais que são formados apenas por uma célula, olha, eles são chamados de unicelular, né? O nome já ajuda a entender. Então, todo ser vivo formado por uma célula é chamado de ser unicelular. Exemplo, bactéria, alguns protozoários e as bactérias. Então, as bactérias são seres vivos formados apenas por uma célula. E as bactérias são chamadas de unicelular. E pluricelular? O nome também já diz, né? Pluri. Várias células. Exemplo, nós somos formados por muitas e muitas células. Então, todos os animais, todos os vegetais, com exceção das bactérias e de alguns protozoários, serão pluricelulares, ok? Não esqueçam, é importante vocês lembrarem disso. Unicelular, uma célula. Pluricelular, várias células. Outra coisa importante também é entender que os seres vivos, eles podem ser classificados em eucariontes ou procariontes. Vamos lá? Eucariontes e procariontes. Vamos lá, o que significa isso? Bem, lembra que eu falei para vocês que o núcleo da célula, ele pode ser delimitado ou não. Ele pode estar, ó, delimitado por uma membrana ou não, como no caso das bactérias. Então, todos os seres vivos em que o núcleo da célula está delimitado por uma membrana, pela membrana nuclear, eles são chamados de eucariontes. Todos os seres vivos em que o núcleo da célula não está delimitado por uma membrana são chamados de procariontes. Essa é a principal diferença. Vamos lá? Eucariontes são os seres vivos, núcleo delimitado por membrana. Exemplo, nós, né? As células animais e as células vegetais. E procariontes? Núcleo não está delimitado. Exemplos? As bactérias. Então, se eu perguntar, gente, me cite exemplos de seres vivos procariontes. As bactérias. Bem, agora nós vamos estudar outra característica dos seres vivos, que é metabolismo. A realização de metabolismo. Todo ser vivo realiza metabolismo. Para ser considerado um ser vivo, ele precisa realizar o metabolismo. Gente, o que é metabolismo? É o processo no qual uma ou mais substâncias são transformadas em uma outra substância diferente. Então, é um processo que acontece no nosso corpo, aonde certas substâncias que são lançadas no nosso corpo, elas vão passar por uma transformação e se transformar em outra. Por exemplo, na digestão. A digestão, para que ela aconteça, é realizado o metabolismo. Nós ingerimos certos alimentos, esses alimentos eles passam por uma transformação e se tornam em nutrientes, que são absorvidos pelo nosso corpo. Quando esses nutrientes são absorvidos pelo nosso corpo, vai produzir em nós o quê?
energia, né? Porque nós precisamos de energia para poder estar vivo, para estudar, para caminhar, fazer academia, atividade física. Então, para tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de energia. E essa energia é obtida a partir dos alimentos que passam por o processo de digestão. E esse processo é realizado pelo nosso corpo, que é chamado, esse processo, onde o alimento ele é transformado, é chamado de metabolismo, né? Às vezes, a gente até diz assim, eita, fulano não consegue, por exemplo, ele não consegue engordar, porque o metabolismo dele é muito acelerado. Então, as reações que acontecem no corpo dele é tão acelerado que às vezes o corpo não consegue absorver os nutrientes. Então, é mais ou menos assim. Bem, no livro de vocês, eu quero que vocês abram aí o livro, e nós vamos ver na página 256, que ele vai dizer que as reações químicas, bem na metade do livro, da página, aliás, do livro, diz assim, as reações químicas que compõem o metabolismo, elas podem ser de dois tipos. Eles dão aí o conceito, mas eles não dão o nome, eu quero que vocês coloquem aí. Primeiro, eles dizem, o metabolismo pode ser uma reação que quebra as moléculas maiores, liberando moléculas menores e energia. Isso é chamado de catabolismo. Coloquem aí no livro de vocês, nesse primeiro quadrado. Reações que quebram as moléculas maiores, liberando moléculas menores. Catabolismo. Um exemplo, nós poderíamos falar da digestão. Porque a digestão, ela quebra as moléculas maiores dos alimentos e transforma em moléculas menores, que são os nutrientes. E o outro quadradinho, que é reações que produzem moléculas maiores a partir de moléculas simples, utilizando a energia, que é o anabolismo, ok? Aí, mais na frente, ele vai falar que a obtenção de energia, né? Eu falei que nós precisamos de energia para viver, para realizar as atividades essenciais. Para que nós possamos ter essa energia, nós vamos obter através da respiração celular. Então, como que eu consigo obter energia para estudar, para caminhar, para fazer atividade física? Através da respiração celular. Na verdade, a verdadeira respiração não é essa. A verdadeira respiração é a respiração celular. A respiração que acontece na célula. Então, quando eu respiro para poder receber o oxigênio e esse oxigênio ser levado às minhas células. Quando o oxigênio é levado para a célula realiza a respiração e lança para fora o gás carbônico. E aí a célula continua viva. Se eu não respiro, a minha célula não recebe oxigênio e ela morre. A célula morrendo, naturalmente o ser vivo também morre. Porque para ser um ser vivo, a célula precisa estar viva. Então é um processo que acontece dessa forma. E além na respiração celular, a respiração celular é a forma que o nosso corpo obtém energia. E a respiração celular acontece através da obtenção da glicose e do O2. A glicose eu obtenho através da alimentação e o oxigênio através da respiração pulmonar. Que essa é a respiração pulmonar. Bem, tanto a glicose, que foi obtida no alimento, como o oxigênio é enviado para a célula. A célula pega a glicose, pega o oxigênio, realiza o metabolismo, vai produzir o quê? Vai produzir água, mais gás carbônico, mais energia. E assim nós conseguimos realizar as nossas atividades. Então, por isso que nós estamos muito fraquinhos ali, sem coragem. Aí a mãe diz, menino, vai comer, menino. Tu precisa comer. Por que ele precisa comer? Para poder ter glicose, para ser enviada para a célula, para poder a célula fazer o metabolismo e você ficar mais forte. Ok? Bem, com relação à obtenção de energia através da respiração celular, nós vamos ter dois tipos de seres vivos. Os chamados aeróbios
e os chamados anaeróbios. Vamos ver qual a diferença. Os aeróbios são os seres vivos que eles obtêm a energia nas suas células com a presença de oxigênio. No nosso caso, né? Nossa célula, para ela obter energia, ela vai precisar de oxigênio. Sem oxigênio, a minha célula não obtém energia. São os seres vivos aeróbios. Vou colocar aqui melhor para vocês. Aeróbios, por quê? A obtenção de energia é com presença de O2. Então, acontece com a presença de oxigênio. E os anaeróbicos sem O2. Não precisa de O2. E como é que eles vão realizar o metabolismo? O que eles vão fazer? Eles vão realizar através da fermentação. No caso, as bactérias, né? Que elas fazem a fermentação. Ok, meninos? Então, por hoje, nós vamos aprender apenas essas duas características dos seres vivos. Que eles são formados por célula e que todo ser vivo realiza o metabolismo.